Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Yuri Schneider. Durante o doutorado na Unicinos, o nosso convidado fez uma pesquisa que investigou a inefetividade das agências reguladoras brasileiras frente a um déficit democrático em sua criação, instituição e na sua atuação. Bom, professor, agora nós queremos saber então quais os resultados que a pesquisa permitiu verificar. O resultado aquele que realmente já quando nós começamos a trabalhar, já havia praticamente, digamos assim, uma conclusão já pré-definida. Eu já sabia que nós íamos chegar nisso porque é visível, né? Então, como eu havia falado antes, né, nos outros blocos que passaram, esta falta de atuação democrática prova que realmente hoje uma agência reguladora não tem uma participação popular, né? Ela tem uma participação realmente muito pequena. As audiências públicas e consultas públicas são realmente, digamos assim, episódios, muitas vezes, que não acontecem de forma eficaz, e aí é que entra o papel da democracia do conhecimento, né? Não adianta, muitas vezes, a pessoa levantar a mão para dizer se o alface ele tem que estar num preço mais barato ou mais caro, né? Se ele não sabe que naquele alface ou naquela verdura está aplicando ali, a agência reguladora está permitindo que se aplique um agrotóxico que pode lhe causar um prejuízo à sua saúde, né? A pessoa não vai saber realmente se isso é ou não é nocivo à sua saúde se não tiver uma explicação mais efetiva. Então a agência reguladora continua não participando da sociedade nesse sentido, ela continua não explicando, não definindo, não tendo essa participação popular mais efetiva, o que traz realmente danos a toda a coletividade. E isso, claro, eu dei o exemplo aqui, por exemplo, da Anvisa, né? Hoje o Brasil, aliás, quando eu falo hoje, isso já é de muito tempo, né? Nós temos aí, você pode procurar em todos os meios da tecnologia da informação, nós temos a prova de que no Brasil hoje em dia, agrotóxicos, por exemplo, que são proibidos na China, são utilizados e autorizados, digamos assim, pela agência reguladora brasileira, Anvisa, a ser utilizado nos alimentos. Eu posso dizer que realmente o povo brasileiro, ele tem um veneno na sua mesa todos os dias por uma falta de fiscalização das agências reguladoras. As nossas crianças, muitas vezes que nós incentivamos a ter uma alimentação saudável, comendo verduras, legumes, nós não sabemos que aqueles legumes e verduras, se nós não comprarmos o orgânico, que é muito mais caro, nós estamos ali passíveis de comer veneno muitas vezes ou fazer os nossos filhos comerem veneno muitas vezes, porque não tem uma participação, não tem a participação da agência reguladora, não leva a sociedade a discutir isso. Então, na verdade, o que se verificou hoje em dia, que o modelo neoliberal, realmente, que foi instituído a partir do início, ou na década de 80, mas principalmente com mais força, a partir do início da década de 90, e principalmente com a instituição das agências reguladoras, ele contaminou, digamos, essas instituições que, em tese, deveriam servir para regular o mercado em todos os seus segmentos, né? Mas acaba esse modelo, com esse falso modelo de democracia, trazendo um déficit democrático, um déficit de participação popular e até mesmo nos trazendo alguns prejuízos muito maiores do que nós possamos imaginar. E, professor, que tipo de contribuição o senhor vê com esse trabalho para a linha de pesquisa do programa de pós-graduação em Direito aqui da universidade? Eu acredito que realmente seja aí um campo vasto para poder realmente continuar a pesquisa quanto a isso, porque as agências reguladoras, digamos assim, são a ponta do iceberg, né? É um exemplo privilegiado que eu trabalho com a ideia de democracia, com a falta de participação popular da democracia que nós vivemos na atualidade. E eu acho que na linha de pesquisa que nós trabalhamos na Unicinos, nas duas linhas de pesquisa, isso aí é um campo vasto ainda para a sua, digamos assim, para a sua exploração. Eu acho que eu só abri ali mais uma porta para que isso aí possa seguir adiante. Bom, a gente comentou, né, que esse assunto está totalmente atrelado à tua vida profissional, como professor, como advogado. O que mudou depois da realização dessa tese? Realmente, como eu trabalhei com isso, de certa forma a advocacia ela se aprimora também. Nós já sabemos através da pesquisa quais são os grandes problemas, muitas vezes, dessas instituições, falando não só de agências reguladoras, mas outras entidades regulatórias que nós temos no Brasil também, e também a própria parte da docência, né? Abre um outro campo, um outro até nicho de mercado de docência que a gente pode trabalhar, e isso eu vejo pelos convites que tenho tido em todo o Brasil aí para as palestras, porque, de certa forma, a tese
tese ela fica à disposição, muitas vezes não só na biblioteca da nossa Unicinos aqui, mas ela fica à disposição no banco de teses na internet, e isso faz com que as pessoas, depois de ler a tese, ou pelo menos ali as primeiras páginas, vejam que realmente alguém trabalhou e está tentando denunciar uma coisa que todo mundo vê todos os dias. Então eu noto isso também nesses convites que recebo em todo o Brasil para falar um pouco mais sobre isso, sobre estas conclusões que cheguei, né, e que todo mundo, de certa forma, já enxerga há algum tempo. Um aspecto que a gente sempre tem curiosidade também de saber como é que foi conciliar também a vida pessoal, a vida profissional com a tese. Eu tenho uma carga de trabalho muito grande, eu acho que já tem aí mais ou menos uns 14 anos, que é o trabalho full time, de manhã, de tarde, de noite. Eu nunca tive problema com, no caso, muito trabalho, né? Eu tenho um ditado alemão que diz assim: se você quiser que alguém faça alguma coisa bem feita, dê para aquele que está ocupado. Né? Então, na verdade, isso daí já faz parte de um cotidiano, né? De trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Mas, realmente, é uma dificuldade, porque a tese, ela é um filho, né? Ela é um filho que vai nascendo, que você vai criando e que realmente tem uma dedicação muito grande. Então, ela te tira um tempo e algumas noites, algumas horas de sono ela te tira também. Certo, professor. Bom, e o senhor pretende continuar com a pesquisa, claro, fazer aí um pós-doutorado? Já tem alguma coisa em vista? Sim. Eu pretendo continuar com essa pesquisa, mas agora eu tento encostar ela um pouco mais de novo, ou trabalhar assim, por isso mesmo do pós-doutorado, né? Trabalhar agora, encostar um pouco mais na ideia de direitos fundamentais sociais. Eu acho que aí também há um vasto campo para trabalhar com a ideia de políticas públicas, com a ideia também de participação popular e políticas públicas, usando as agências reguladoras ou outras instituições na parte de direitos fundamentais sociais e na prestação de serviços públicos. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção hoje em dia. Os serviços públicos cada vez mais saindo das mãos da administração pública, do poder público, e indo cada vez mais para as mãos da iniciativa privada. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é bom para o cenário coletivo? E eu acho que após o pós-doutorado, digamos assim, que eu pretendo, eu tenho duas possibilidades, digamos assim, um pós-doutorado fora do Brasil e um outro aqui também no Brasil. E eu acho que, se possível, eu gostaria até de fazer os dois, mas os dois sempre ligados a isso, ligados a esta ideia de agências reguladoras ou então de política regulatória, mas agora puxando um pouco mais para os direitos fundamentais sociais, que eu acho que aí é um campo que está realmente precisando um carinho a mais do mundo acadêmico, né? E interesse também de continuar lecionando, de continuar com publicações? Eu só paro de lecionar quando as minhas pernas não aguentarem mais, quando as minhas pregas vocais também não aguentarem mais. E a advocacia está no sangue, né? De qualquer maneira. Não teria nem tempo e nem vontade, por exemplo, de fazer um concurso público hoje. Não. A advocacia é a minha profissão e a docência é a minha profissão. Não tem uma melhor, uma maior, elas atuam lado a lado. Aliás, elas são muito importantes, elas se complementam e eu acho que isso eu vou enquanto Deus me permitir realmente que eu esteja de pé. Tá certo, professor. Muito obrigada pela tua participação. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigada. E se você quer saber mais da tese de doutorado do professor Yuri Schneider, está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!